Pronto, gente, boa noite. É isso aí, estamos mais uma obra aí do nosso clube. Satisfação aí, mês de abril, mês de Shakespeare, né? E a gente não podia ficar aí sem tratar do bardo, né? Do grande nome aí da literatura e do teatro alemão, do teatro inglês, né? O Shakespeare. Foi muito admirado pelo Goethe durante toda a sua vida. Shakespeare chega na Alemanha de uma maneira muito forte, influenciando muito o Lessing, né, todos os dramaturgos ali burgueses, né, e a facilidade com que Shakespeare trabalha as histórias é genial e inspira, né, o Goethe, o Schiller e todos os escritores alemães a escreverem bastante inspirados em Shakespeare, né? Então Shakespeare é um grande influenciador, como a gente diz hoje em dia aí, né? Um grande influencer aí da literatura. E ele chega na Alemanha e, infelizmente, na Alemanha ele passa por um processo de romantização, tá? Então, muito do que a gente tem, por exemplo, aí sobre Romeu e Julieta, sobre outras obras de Shakespeare mais levadas para o lado do romantismo e não da comédia, muito passa pela Alemanha, tá? Muito passa pela Alemanha. Então, mas é isso, né? Estamos aqui com Shakespeare e hoje temos aqui uma comédia, né? Ou seja, ela começa tensa, começa numa tempestade e termina muito bem, né? Bem até demais da conta, né? Vamos dizer assim. Todo mundo sai ali salvo, né? Todo mundo sai muito bem, então é isso. É uma comédia, começa bem, começa mal, termina bem. E Shakespeare já escreveu essa obra aqui mais ou menos no final da sua vida produtiva, da sua composição de obra aí. Então ele já se dá aqui ao luxo de brincar com certas coisas, tá? De brincar com teatro, de brincar com personagens, brincar com nações, né? Com culturas, como a cultura italiana, tá? E é isso. Vamos lá, então. Eu quero saber de vocês aí. Quem leu a obra, né? Todo mundo leu a obra. Eu li. A Mari Eu leu li. e a Vivi. Bruno, eu infelizmente não li toda, mas eu resolvi participar da reunião para ajudar, né, melhorar. Mas eu termino essa Bom, semana. bom demais, bom demais. Dona Viviane leu também, com certeza, né? Ela tá no mudo ali. Tá com o microfone desligado. O Davi. E aí, Gabriela? Gabriela, né? Dos encontros dos filmes, não é? Das músicas, é a Gabriela? Acho que é. Sou eu mesmo. É É porque eu ela não mesmo. posso falar Então que eu tá. tô com o meu menino acordado aqui. Tá bom, então. A Gabriela achou uma loucura a peça, mas gostou. Então tá bom, então. Vamos lá, gente. Olha só. Olha só. Eu separei, né? Como todo encontro agora presencial, eu separo sempre uma frase, né, do Goethe para provocar a gente, do livro de pensamentos e de ideias dele, né? Então eu vou trazer aqui a frase para vocês que eu tirei. Olha só. Olha o que ele fala. A ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca conheci homens capazes que fossem ingratos. Olha o poder dessa frase. A ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca conheci homens capazes que fossem ingratos. Daqui a gente poderia tirar várias ideias até dessa obra aqui, né? Mas o que importa aqui da gratidão é o seguinte: reconhecer que nós não estamos sozinhos, né? Reconhecer que todos nós devemos alguma coisa a alguém, que todos nós temos um caminho, todos nós temos uma história, né, uma jornada, e que ninguém se faz sozinho, né? Então,
a temática da gratidão faz parte aqui de A Tempestade, né? O nosso protagonista lá, o Próspero, né, ele é um cara que ele vai manifestar, né, sua gratidão àqueles que o ajudaram de alguma maneira dentro daquela situação tão complexa, né? Mais à frente a gente vai ver uma citação específica sobre isso. Mas vamos lá, então eu acho que essa frase aqui ela é um dos motores, né? Ela traz um dos motores da obra, que é exatamente a gratidão, a ingratidão, a traição, né? E o quanto que pessoas que não são capazes de fazer por si, elas às vezes devem recorrer, né, à ingratidão, à traição, né, à manipulação, né, para conseguir aquilo que quer, né? Vamos lá, então. Vamos começar aqui em 10 citações, tá? Uma coisa interessante uma coisa importante para vocês, ao meio das citações que eu trouxe aqui para vocês, fiquem à vontade, tá? Para falar, eu gostaria de falar dessa citação, eu gostaria de falar desse trecho do livro. Fiquem à vontade, tá? Para manifestar aí a sua vontade de compartilhar alguma coisa específica, tá? Não fica apenas restrita aqui ao que eu estou trazendo. Então vamos lá. Aqui estão, né, as. Espera aí, essa daqui. Vamos lá. Então vamos lá para a primeira citação do nosso encontro de hoje. É uma citação já logo ali do ato 1, da cena 1, né? É a cena da tempestade, né? Do desespero completo. E aí é que o contramestre diz: terei paciência. Vocês estão conseguindo ler direitinho? Dá para ler? Sim. Eu não tô no. Então, beleza, eu vou lendo aqui, então vocês vão acompanhando aí. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O contramestre diz: terei paciência quando o mar estiver paciente. Fora daqui. Pouco importa a esses homens arfando e berrando o nome do rei. Aos seus camarotes e silêncio. Não nos incomodem. E aí o Gonçalo chega lá, muito bem. Mas lembra-te de quem tens a bordo. Olha aí a carteirada, né? O contramestre diz: ninguém a quem eu ame mais que a mim mesmo. O Senhor é um conselheiro, pois não. Se puder ordenar a estes elementos da natureza que silenciem, se puder restabelecer a paz deste instante, não mais pegaremos em corda alguma. Use a sua autoridade, Senhor. Se não for possível, dê graças por ter vivido vida tão longa e prepare-se em seu camarote para a hora do infortúnio, se ela vier. Ânimo, meus bons amigos. Fora do nosso caminho, estou repetindo. E aí ele sai. Aí o Gonçalo fala: consola-me muito esse camarada. Quer parecer que ele não tem jeito de quem nasceu para morrer afogado. Tem cara de quem vai, com certeza, morrer na forca. Né? E aí, gente, o que é que a gente pode pensar a partir desse trecho aqui, logo do início da obra, do ato 1 da cena 1? E aí, eu quero ideias de vocês. Olha só. Temos aqui, né, uma questão de autoridade de poder, né? Autoridade e poder. O que essa cena mostra pra gente é o seguinte: que poder e autoridade dependem bastante do contexto, né? Depende bastante do contexto. A depender do contexto, uma pessoa que não tinha nenhum poder, em outro contexto pode ter bastante poder. Né? A depender da legitimação daqueles que estão em volta das pessoas ali, aquela pessoa pode ser poderosa ou não. Isso mostra pra gente, então, essa questão de que o poder tem limites, né? Toda autoridade, independente de qual for,
ela tem limites, né? Então aqui o nosso contramestre, nesse momento de desespero em alto mar, ele tem, né, a sua autoridade, ele tem o seu poder, e não importa o que falem, qual carteirada que querem dar ali, né, ele vai exercer a sua autoridade, doa quem doer, para tentar salvar, para tentar fazer o que puder fazer para deixar todo mundo bem naquela situação. Né? E aí, isso a gente pode aplicar isso nas mais diferentes, né, esferas de vida. Às vezes dentro de uma sala de aula, às vezes num ambiente de trabalho. Se você é um sujeito, por exemplo, que é isolado dentro de uma comunidade, dentro de uma coletividade, e outras pessoas se reunirem, você fica mais fraco, você logo fica subordinado. Há muitas coisas que vão acontecer ali, por exemplo. A democracia é um jogo desse tipo também, da maioria. Se você está na minoria, você vai ter que ceder ao poder da maioria. E por aí vai. A gente poderia aplicar isso nas mais infinitas situações. Mas mostrando para a gente uma coisa que a gente viu lá em Zaratustra, né? Da importância do poder. Do quanto que mesmo aquele que está embaixo, na mais baixa camada de hierarquia de poder, esse também vai querer ter alguém para poder exercer o seu poder. Então, é uma vontade natural, humana, diz o Nietzsche. Obrigada. Né? É o que parece um pouco aqui que o Shakespeare traz para a gente. Né? Ele, a todo minuto, todas as obras do Shakespeare, ele sempre tem uma pessoa, um personagem, que tenta usurpar um poder, que tenta alcançar uma autoridade, que tenta usurpar, que tenta humilhar quando pode. Né? Então, eu acho que essa citação aqui, esse trecho, logo do ato 1, cena 1, traz toda essa reflexão para a gente, tá? De que por todos os cantos tem gente querendo administrar o seu poder, executar o seu poder, se colocar acima de alguma maneira, né? Para tentar ser pelo menos mais livre. Né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu estava assistindo esses dias um filme, né? Chamado Os Vingadores, Guerra Infinita, né? É esse o filme. Né? Era um filme de super-herói, né? E aí tinha um vilão lá, um tal de Thanos, né? E aí o objetivo dele é dizimar metade do universo, porque os recursos são muito escassos, né? Então ele vai atrás lá de poderes lá durante o filme inteiro, ele destrói vários inimigos lá, vários super-heróis, desde o Homem-Aranha até o Homem de Ferro, né? Ele consegue dominar todo mundo. E a justificativa dele é muito simples, ou seja, é poder um dia descansar num universo em que ninguém vai estar em guerra, lutando para ser um pouco livre. Né? Então, assim, a questão do poder, o poder pode ser legitimado, se é que vocês me entendem, pelos mais infinitos discursos. Né? Ou é um poder para você ser mais livre, ou é um poder para você dominar os outros, manipular, fazer valer as suas vontades, seus desejos, seus caprichos. Né? Então, ao longo da história da humanidade, do pensamento humano, a gente teve, né, as mais diversas narrativas e discursos sobre o poder, sobre ter o poder e exercer da maneira talvez mais tirânica possível. Desde legitimações extraterrenas, né, como as monarquias, né, que nós vivemos, as monarquias absolutistas, né, que colocavam o próprio rei como Deus, né, até justificativas das mais, né, estranhas, como resgatar um certo ideal de homem que foi perdido pela degeneração do mundo moderno, como foi, por exemplo, no regime nazifascista. Né. Então é isso, pessoal. O que vocês têm mais a falar sobre essa citação aqui, sobre esse trecho? Se não tiverem nada, a gente passa para frente. Posso? Posso ir, então? Também pode passar, pode. Vamos lá, então. Vamos para a segunda citação.
Olha lá. Também no ato 1 aí, cena 1. Percebam que essas coisas que eu vou tratar com vocês aqui, esses 10 pontos, eles não esgotam, né, a obra, né? Não esgotam a obra é imensa. No encontro presencial a gente discutiu muita coisa lá, né? O nosso encontro hoje aqui é mais curto, até porque a distância que nós estamos, né, fazer isso à distância, remotamente, dificulta um pouco, né, o diálogo, né? Mas no encontro presencial nós tivemos um encontro até longo, né, quase 2 horas de encontro e muita coisa foi falada lá, tá? Recomendo depois assistirem para ver as discussões lá que nós levamos, tá? Então vamos lá, essa citação também é do ato 1, da cena 1, tá? E olha só, né, uma coisa que a gente não pode deixar de notar nesse texto do Shakespeare está aqui agora. Uma coisa que já aparece em vários outros momentos, tá? Olha o que diz o Gonçalo aqui. Agora, lá no meio de desespero, né? Agora eu daria mais de 100 mil milhas de mar por um acre de deserto. Ou de charneca infindável, ou de tojo amarronzado, ou de qualquer coisa. Que a vontade divina seja feita. Mas eu ainda teria preferido morrer de morte seca. Olha aí. O que vocês acham desse trecho aqui? O que vocês podem falar para mim? Eu acho que é um desdobramento daquela primeira citação, né? É um desdobramento daquele assunto, do poder. Mas aqui já é um poder de que tipo? Do dinheiro, né, gente? Do dinheiro. Né? Dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não consegue comprar tudo. O dinheiro tem o seu poder limitado também. Né? Então, percebam em quantos, né, homens, em milionários e bilionários, né, tentam, por meio do seu dinheiro, adquirir, por exemplo, respeito, adquirir influência, adquirir saúde, que é uma das principais coisas. Né? Peguem, por exemplo, aí o caso do Faustão lá, né? O Fausto Silva, o apresentador. Está passando por um perrengue há vários anos aí, problema cardíaco, né? Fez já um transplante, mas parece que não deu certo. Aí rola todo um boato de que ele furou fila de transplante e de não sei o quê, que ele foi tentar nos Estados Unidos. Ou seja, chega um momento em que o dinheiro não vai conseguir, né, te devolver muitas coisas, né, ou te entregar muitas coisas. Outro cara também que eu admiro, né, a vergonha que ele passa no cenário internacional, é aquele tal de Elon Musk, né? Aquele tal de Elon Musk, cara trilionário, cara trilionário, e que entrou no governo Trump, tentando fazer influência, um governo de plutocracia. Depois logo saiu, parece que viu que talvez não ia ter uma mamata para ele ali, talvez, né? Aí saiu, meio que pelas portas dos fundos ali. Tudo isso, aí comprou o Twitter, olha só, comprou o Twitter, mudou o nome do site. O Trump, Donald Trump, fez uma rede social para falar as coisas dele. Então, assim, o próprio Império Norte-Americano, né? A vergonha que vem passando com essa guerra do Irã, o que mostra para a gente apenas o desespero, né, de uma nação em declínio há muitos anos. Então é isso, acho que a lição que fica um pouco aqui dessa situação aqui é isso, né? Dinheiro não compra tudo, né? Olha só, ele daria 100 mil milhas de mar por um acre de deserto. Uma terra firme para ele não poder morrer. Né? E aqui a gente fala de valor à vida também, né? A gente discutiu isso lá no Zaratustra, né? Lá no Nietzsche. Porque é importante negar, afirmar a vida terrena aqui agora e não esperar, né, para lá um extramundo, né? Uma salvação, uma liberdade, uma vida. Né? Então é isso. Paro por aqui. E aí, o que vocês acharam desse trecho? Algo a falar? Algo a criticar?
É interessante que o mar é incerto, né? O deserto é terra firme, né? Achei bem legal essa parte, assim. Exatamente. Muito bom. Vamos lá, então, para a próxima. Olha só. Então, falamos aí do poder. Poder tem limite. A autoridade tem limite. Né? Falamos agora do dinheiro. Né? E agora vamos falar de algo aí que torna a gente bastante independente das diferenças. Isso aqui toca a gente. Os marinheiros lá no ato 1, cena 1 ainda. O melhor ato, né, da peça, para mim. Os marinheiros, está tudo perdido. Vamos rezar, vamos rezar. Está tudo perdido. O contramestre. Ora, mas então precisam ficar nossas bocas geladas, nossas gargantas secas. O Gonçalo, o rei, o príncipe, em suas orações, vamos assisti-los, pois é como a nossa a situação deles. Então, aquele poder ilimitado, aquele dinheiro, a posição social aqui, a posição política, rei, príncipe, do mendigo à rainha da Inglaterra, ou ao rei da Inglaterra, todos passaremos pela morte. Né? Então, a morte aqui, ela coloca todo mundo, né? O desespero de perder a vida, coloca todo mundo no mesmo patamar. Né? Vou mostrar para vocês aqui uma pintura. Né? Essa pintura aqui, ela se chama A Balsa da Medusa. Né? Uma pintura do século XIX, pintada por um pintor romântico francês chamado Géricault. Né? O Géricault ficou muito abalado, e a França inteira ficou muito abalada, né, com uma embarcação francesa que estava levando um novo governante, um novo governador lá no Senegal. Né? Isso aí na época já ali de Napoleão. Né? E aí essa embarcação estava levando, né, o governante, aí, o novo governador do Senegal, uma província, né, do império ali, uma nova província, né, que tinha acabado de ser conquistada. Tem algum barulho aí de alguma coisa. Da Mari. Pois é. Aí, então, o que acontece? Acontece uma maré, o barco lá, o navio, né, se destrói, e aí essa galera aqui é jogada, né, literalmente abandonada. O governador, os mais ricos, a elite ali consegue se salvar e abandona no mar, né, bem no meio da África, ali, bem no mar, ali no Atlântico, abandona essa pequena embarcação, esse resto de embarcação, e aí todo mundo completamente desesperado, né, para se salvar. E aí o Jericho, de maneira genial, né, coloca aqui vários mortos. Olha a postura resignada desse senhor aqui. Muita gente. O Delacroix, né, o grande pintor Eugène Delacroix, que pintou, né, a liberdade guiando o povo, ele se ofereceu como modelo para o próprio Jericho, e ele está deitado aqui, ó, que ele se ofereceu como modelo, né? Ele está aqui de bruços aqui no meio da obra. Então, assim, uma cena desesperadora, que repercutiu bastante, né, no governo francês daquela época, do século XIX. E é mais ou menos isso aqui, né? Todo mundo aqui, uns mais bem vestidos, outros mais pobres, homens negros, homens brancos, mulheres, não interessa, né? Aqui a morte igualou todo mundo. Né? Uma obra clássica, uma obra gigante, ela está lá no Museu do Louvre, em Paris. Né? Eu tive a oportunidade de ver ela por 3 vezes já, quando fui lá. Então, recomendo, fica a dica aí, tá? Fica a dica aí. E o Delacroix tem a obra também, A Liberdade Guia no Povo, também lá no Museu do Louvre.
Vamos lá, voltando aqui então para nossa citação. Então, a morte aqui iguala a todo mundo, né? É uma situação que a gente já passou em vários momentos da literatura, do teatro, até mesmo de Shakespeare, né? Quando, por exemplo, né, na própria Antônio e Cleópatra, né, nós temos cenas que repercutem esse tipo de coisa, né? Quando, por exemplo, a Cleópatra vê que não tem mais saída, né? Ela estaria em Alexandria, completamente acuada, né? Por Otávio, né? Pelo novo, né? Imperador romano. Otávio que está caçando o seu concorrente ali, o Antônio. E aí a Cleópatra se vê acuada, suicida. Antônio chega, vê aquilo tudo, suicida também. Então, assim, situações da nossa vida nos colocam em cenários em que não importa a sua posição social, não importa a sua cor, né? A gente pega, por exemplo, a pandemia aí que nós passamos, né, gente? A pandemia aí, né? Quanta gente aí não sofreu, independente do dinheiro, da classe social. Quantos famosos, tivemos aí famosos aí, ó, vivendo fora do país que morreram. Então, a gente pega, por exemplo, lá o brasileiro, né? O Paulo Gustavo, aquele comediante, faleceu, pegou Covid. Então, assim, tinha todas as condições, né? Mas, né? Então, assim, a pandemia, ela nos colocou um pouco nesse deserto aí da morte, tá? Alguma coisa a falar sobre essa situação? Eu também pensei na pandemia quando você leu, né? Porque, assim, quando os hospitais chegaram ali no limite máximo, não, assim, independente da pessoa ter dinheiro ou não, ela não ia conseguir um respirador, ela não ia conseguir uma UTI, né? Nesse ponto, a gente ficou todo mundo no mesmo barco. Exatamente. A pandemia foi esse momento aí, né? E outros momentos também da nossa história, né? Peste Eu negra, lembrei do filme Titanic também. Titanic. Assisti essa semana, Titanic. Semana passada. Ah, eu Também, amo Titanic. também. Todo mundo ali, né? É músico, é a menina rica, o menino pobre, todo mundo ali. O Titanic tá afundando, tá todo mundo morrendo. E no final do filme passa, a gente percebe isso muito bem, né? Que é o que tá apaixonado lá pela Rose, né? Como é que é o nome dele? Jack, Não, o outro. O rico. O corno. Como é que é o nome dele? Ele lá no final do filme, ele joga o. Ele fala, né, pro marinheiro: olha aqui, ó. Eu te paguei, hein? Me arruma aí lugar no barco, aí no bote. Aí o cara joga o dinheiro nele. Ela toma aí seu dinheiro aí na frente de todo mundo. Aí seu dinheiro não presta pra nada. Mas é isso. Acho que vencemos aqui esse trecho aqui. Boas referências aí. Vamos lá para a quarta citação, então. Ó. A quarta citação, nós vamos ver a figura, né, de Miranda. Miranda aí, uma personagem icônica, tá? Das obras de Shakespeare, assim como Desdémona, né? Com a sua o seu jeito doce de ser, o seu jeito inocente de ser, né? Desdémona tem bastante disso, né? E outros personagens também. Mas vamos lá. Vamos lá. A Isis entrou também aqui na chamada também. Fique à vontade aí, Isis, para falar se quiser, tá bom? Vamos lá, estamos aqui na quarta citação já de 10 do nosso encontro. Olha a Miranda, o que ela fala lá na cena 2 do primeiro ato. Se através de sua arte, meu querido e amado pai, o Senhor colocou as águas selvagens desse rugir, abrande-as.
O céu, ao que parece, estaria derramando um betume fedorento, não fosse o mar, que galopando sobe até a conturbada face do firmamento, e a coice termina com o fogo de seus relâmpagos. Ah, sofri eu, meu pai, com aqueles a quem assisti sofrendo. Um navio esplêndido, que, sem dúvida, trazia em seu ventre nobre criatura, e arrebentado em pedaços. Olha aí, amigas e amigos, né? Então, temos aqui uma cena, tá? Que mostra quem é Miranda pra gente, né? Miranda é amor, né? Miranda é compaixão. Miranda é empatia, como dizem hoje em dia. Afinal de contas, né, a psicologia, principalmente a psicologia corporativa, né, e esses livros de autoajuda que nós temos por aí, nada mais do que fazem do que adaptar conceitos, né, da antiguidade para hoje em dia. Tá? A ideia de compaixão ficou abandonada, né, num mundo em que a compaixão ficou muito ligada a uma religião, por exemplo, específica. Né? Então, hoje em dia se fala muito em empatia, se fala muito em resiliência. Então, todos os conceitos, né, e virtudes aí que nós tínhamos já desde sempre, desde os romanos, que o Shakespeare tanto gostava, tá? E aí, o que vocês têm a falar para mim sobre essa cena aqui, sobre esse trecho aqui da Miranda? E aqui já vem, né, já o Shakespeare trazendo, né, como um diretor de teatro, né, já colocando ali, né, dando indícios para o público. Imagina, o público está lá no Teatro Globo, lá em Londres, lá, e aí que sem dúvida trazia em seu ventre nobre criatura. Como assim? Ele já está já estimulando a curiosidade da galera ali. Olha, tem algo aí nesse navio que é coisa boa. Que vai ser, na verdade, o Ferdinando, né? Será o futuro noivo dela. Né? E aí, alguma coisa a comentar sobre essa situação? Sobre a Miranda? O que vocês acharam da Miranda? Gostaram dela? Detestaram ela? Ela era mocinha demais. Ela era... E aí? Tá todo mundo tímido hoje, né? Então tá, vamos lá. Vamos para o quinta citação, então. Ainda no ato 1, cena 2. Vamos ver aqui. Vamos ver agora, gente. Agora o assunto fica sério, né? Porque, afinal de contas, Shakespeare não é apenas... As obras de Shakespeare não são apenas obras de amor. Não são apenas obras de magia. Não são apenas obras de traição, de... Não é apenas isso. As obras de Shakespeare são obras múltiplas, complexas, com várias camadas. E uma dessas camadas está aqui agora no que o Próspero vai contar para a gente, né? Diretamente aqui para o nosso texto. Vamos lá, olha só. O Próspero diz o seguinte: meu irmão e meu tio, de nome Antônio, peço-te que prestes atenção, pois que um irmão pode ser a tal ponto pérfido. Então, assim, olha só. O Shakespeare o tempo todo, né, chamando a atenção do público, né? Presta atenção aqui, ó, tô falando com você. Ele, a quem depois de ti, minha filha, era a pessoa que eu mais amava nesse mundo, tanto que eu coloquei a administrar o meu estado. Que naquela época era notoriamente, dentre os ducados todos, o melhor, e Próspero, o mais importante duque, tal sua reputação de dignidade. E nas artes liberais, sem paralelo. Nelas, tenho que depositar todo o meu interesse e dedicação. O governo eu deixei para o meu irmão. E de meu estado fui ficando estrangeiro, arrebatado e absorto, que estava em estudos secretos. Teu falso tio, estás me ouvindo do que eu estou dizendo? Né? Ou seja, aqui nós temos o relato, né, do Próspero, né, fazendo aqui já uma
é que fala? Uma autocrítica, né? Uma autocrítica da traição e de como ele perdeu o poder dele. Então, aqui nós temos um trecho de controle político, né? A importância do controle político. Né? Olha só o que ele fala aqui. Vou destacar algumas coisas aqui. Né? Então, olha só. Então, nós temos aqui. Peço que preste atenção, né? Pois que um irmão pode ser até o ponto pérfido. Então, Shakespeare, mais uma vez, né? Trazendo para a gente a questão do familiar traiçoeiro. Como a gente vê em Hamlet, por exemplo, com o tio traindo o pai. Né? Como a gente vê, por exemplo, né? Que mais? Onde mais em Shakespeare? A gente vê isso em Coriolano. A gente vê isso também em... Deixa eu pensar. Antônio Cleópatra, não. Otelo não. Mercador de Veneza, acho que não. Mas, assim, é algo importante, né, da construção de Shakespeare, a traição de pessoas tão próximas, né? Então, sempre são pessoas muito, muito, muito próximas ali, né? Então, nós temos aqui o irmão, pode ser até o ponto pérfido. Então, mais uma cena aí, mais um registro de traição de família. Né? Amor, né? Pessoa que eu mais amei. Então, um príncipe, né? Um governante, né? Confiando no amor, né? Para gerenciar um estado. Né? Colocou o próprio irmão para fazer isso. E aqui, ó, nas artes liberais sem paralelo, a dedicação que ele teve. Né? Ou seja, o que o Maquiavel ensina para a gente lá no Príncipe? Ele fala, olha, o príncipe tem uma função, uma função. Ele tem uma arte a aprender. Uma. A arte da guerra. Né? A arte de tomar poder e manter poder. O único estudo que ele tem que se preocupar, o príncipe, é com o território do seu país, com as leis, com os aduladores, com os mercenários. Ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que estar ligado o tempo todo. Ele não pode vacilar. Ele tem que ser forte e impiedoso como um leão e ele tem que ser esperto como uma raposa. Né? Coisa que o Próspero aqui não demonstra em nenhum momento. Ele, por amor, foi gerenciar o Estado e esqueceu que a arte mais importante é a arte da guerra, a arte da política, a arte de manter o poder, né, de administrar o poder, de afastar pessoas perigosas do poder. Né? E é isso. E aí, colegas, o que vocês têm a falar sobre essa situação? Alguma coisa a mais? Críticas, sugestões? Ele Conta pra mesmo mim. fala, né, que o irmão já estava governando no lugar dele. Ele já tinha praticamente entregue para o irmão. Exatamente. Então, ou seja, e durante a história da humanidade, né, a gente passou por algumas situações assim, né? A gente passou por umas situações assim. Mas uma situação que não foi assim, que é bom dar exemplo disso, foi, por exemplo, com o filósofo Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, o imperador romano, né, ele foi um filósofo, ele tinha seus estudos, ele tinha seu momento de escrever e de ler bastante, mas ele foi um cara bastante dedicado ao ofício dele de imperador. Né? E o que é interessante aqui é que o Maquiavel, né, quando ele escreve O Príncipe, ele está indo, gente, contra uma pretensão que era clássica no pensamento político, tá? Que era a pretensão de que o príncipe ou governante, né, seja como for, ele deve aprender para fazer, né? De que ele deve pensar antes de fazer, de que ele deve estudar, conhecer outras coisas para que ele possa exercer da melhor maneira possível o seu poder.
né? E o responsável por isso se chama Platão, né? Platão escreveu a República. E na República, Platão fala o seguinte: olha, por que o filósofo tem que governar? Política não é a arte da justiça? Se política é a arte da justiça, de conciliar opostos, de tratar de diferentes, só pode fazer quem sabe. Isso é Platão sendo completamente socrático, né? Ou seja, o ignorante, ele age porque não sabe, porque se ele soubesse, ele não faria. Então, só pode ser justo quem conhece a justiça. E quem conhece a justiça para Platão? O filósofo. Né? Então, o Maquiavel pensa em quanto é importante, né, esse tipo de pensamento do Maquiavel. Né? Ele está rompendo, por isso que ele é importante, por isso que nós estamos falando hoje aqui dele. Né? Porque ele rompe, né, com todo um viés, uma tendência, né, de que o soberano, de que o político, de que o administrador de um Estado, ele deve ser bom. Deve ser bom. Para o Maquiavel não interessa isso. O Maquiavel, o que importa é parecer ser bom. Aí você fala, Bruno, mas isso faz todo sentido hoje em dia, né? Claro que faz. Claro que faz. O livro de cabeceira do Obama, por exemplo, era o Maquiavel. Né? Dos livros favoritos, né, do Napoleão Bonaparte era O Príncipe do Maquiavel. Tanto é que tem a edição, hoje em dia nós temos acesso a essa edição, né, do Napoleão Bonaparte comentando, né, O Príncipe. Né? Recomendo a vocês, viu? O Príncipe do Maquiavel é uma obra bem acessível, nada demais, tá? Bem tranquila de ler. Então, peguem para ler aí, né? Vamos. Tem um brio. Vamos ler aí o Maquiavel. Né? Mas é isso. Podemos pular para a próxima citação, para a sexta? Sim. Vamos lá, então. Olha só. Aí, aqui no meio do caminho, eu trouxe essa citação para contar uma coisa interessante para vocês. Lá no quarto ato, já na cena 1, né? Deixa eu até ver aqui os atos, ó, ato 5, ato 5, ato 5. Os atos 2 e 3 são atos bem água com açúcar, né? Assim, pelo menos para mim. E aí o ato 4, 5 começa a pegar fogo, né? Vamos lá. Olha o que diz aqui. Olha só, a deusa Juno. Juno é a esposa de Júpiter, né? De Zeus. A Juno diz honras, riquezas, bênçãos nupciais, um longo matrimônio e mais. Que sua vida tenha muita alegria. Juno lhes deseja em seu dia a dia. E Ceres, mas uma entidade mitológica. Que a terra em abundância lhes dê sempre cheios, silos e celeiros, parreirais fartos, muita uva em cachos. De tanta fruta, muito galho curvado. Aí vocês me perguntam, mas peraí. Quer dizer que Shakespeare estava vivendo lá em Londres, a igreja anglicana tinha sido fundada ali pelo Henrique VIII, e Shakespeare, quase todas as obras, traz as figuras mitológicas, pagãs. É algo a se pensar, né? É algo a se pensar. E isso tem um motivo de ser. Né? E esse motivo de ser vai ser exatamente o motivo do último trecho da obra, do epílogo. Shakespeare não podia cair, né, no pecado de usar o nome de Deus em vão. Não podia. Né? Porque tinha uma lei na Inglaterra. O rei James I soltou lá um decreto falando, olha, em obras de arte, aí, em teatro, seja onde for, não quero saber de ninguém aí usando o nome de Deus em vão. Não quero ver ninguém aí. Não quero ver ninguém aí
trazendo Deus para situações vulgares do dia a dia. Né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Então, qual é o recurso do Shakespeare, então? Um cara que gostava bastante, né, de mitologia, da cultura romana, um cara que era bem inteirado em todos esses assuntos, tanto que ele escreveu várias obras romanas, várias obras gregas, né? E aí coloca o quê? Deuses pagãos para trazer ideias que até são caras, são queridas, né, ao cristianismo. Né, ao cristianismo. Lá no epílogo, vamos lembrar o que acontece no epílogo. O nosso querido Próspero vai fazer um discurso lindo, né, encerrando a peça. E nesse encerramento ele vai falar sobre perdão, compaixão, que todo mundo erra. Né? Beleza? Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Sim. Vamos lá. 7ª citação, então, do nosso encontro. Estamos no ato 5, cena 1. Temos aqui Ariel e Próspero conversando. Né? Ariel, um espírito aí do ar, um espírito que né, vamos dizer assim, um espírito que está preso ali, né, aos interesses de Próspero, porque Próspero salvou, né, Ariel de uma emboscada lá com uma bruxa, a mãe do Caliban fez para ele. Né? Então Ariel está livre, ou seja, ele tem que demonstrar a sua gratidão, né, e tem que conquistar a sua liberdade. Né? Então a gratidão aparece mais uma vez aqui. Né? Então olha só o que Ariel e Próspero conversam nessa cena. Que é uma das grandes lições, talvez uma das grandes provocações de Shakespeare ao escrever. Ariel fala: o seu ofício trabalha neles com tal força que, se o senhor agora os visse, amoleceria sua irada disposição para a vingança. E olha só, então, Ariel, que é usado para causar tempestade, para causar aquela mágica, aquela coisa, aquele feitiço de que está acontecendo uma tempestade, um naufrágio está ali próximo. Né? Ele mesmo, o Ariel, pensa: olha, se você visse a situação que está lá, se você visse como está aqui o desespero, que nem está aqui na balsa da Medusa aqui do Jericó, eu acho que você pensaria 2 vezes antes de continuar a sua vingança. E aí o Próspero fala: é isso que você pensa, espírito? E aqui a gente remonta muito a ideia do bom, a ideia de eudaimonia, né, dos gregos, né? Estar acompanhado de um bom daimon, de uma boa consciência. Para os gregos, felicidade é você estar com a consciência tranquila. Você ser feliz é estar com a consciência agindo de maneira correta. Você deitar e daquilo que você pensa, suas atitudes serem compatíveis. Né? Então, a eudaimonia, ela era isso. Tá? Era isso. Era você estar acompanhado de uma boa consciência. E aqui Ariel funciona como uma consciência. E aí fala Ariel: amoleceria a mim, Senhor, fosse eu humano. E Próspero fala: e amolecerá a mim. Pois se você, sendo tão somente ficou sensibilizado e comovido pelas aflições deles, como não irei eu, indivíduo da mesma espécie que eles, que sei me alegrar e doer com tanta intensidade quanto eles? Como não irei eu, humanamente, me comover mais que você? Embora os altos crimes por eles perpetrados tenham me deixado em carne viva, ainda assim tomo partido de minha razão, por quanto mais nobre contra a minha fúria. A ação mostra-se mais rara na virtude do que na vingança. Em sendo eles penitentes, a única intenção de meu propósito agora para de somar rugas à minha fronte. Ariel, liberte-os. Meus feitiços eu quebro. A sanidade a eles eu devolvo.
e eles voltam a ser eles mesmos. Né? Então, aqui, toda essa questão aqui, gente. Então, nós temos aqui a questão da virtude prevalecendo. Né? É difícil você agir de maneira virtuosa. Maneira virtuosa. Pensem comigo. Né? Fazer as coisas como tem que ser não é virtude. Não é virtude. Apenas seguir o que todo mundo faz, andar dentro da lei, continuar dentro dos protocolos e das convenções que existem por aí, isso não é virtude. Isso é viver dentro das 4 linhas ali e sobreviver. Virtude é uma palavra que ficou perdida no nossa história. Virtude é uma coisa muito séria, viu? Então, o que é virtude? É uma pessoa ser generosa. Generosa. Generosidade é uma virtude. Bondade, caridade é virtude. Por que atos de caridade nos comovem tanto? Porque eles são diferentes da norma, são diferentes do comum. Então, você viver a sua vidinha nas 4 linhas não é uma vida virtuosa. Uma vida virtuosa exige exatamente o que ele fala aqui, ó. A ação mostra-se mais rara na virtude. Se está acontecendo todo dia, não é virtude. Não é virtude. A virtude exige um certo empenho e vai até mesmo sacrificar, querendo ou não, pedaços de você. E nem sempre alguém que é virtuoso é bom o tempo todo. Tem gente que pode ser muito bem virtuosa sem ser o tempo todo boa. Né? Imaginem vocês aí uma facção de bandidos. Ali dentro tem pessoas que são virtuosas. Às vezes um camarada é generoso com o outro. Um vai ter mais piedade, o outro vai ter mais gentileza com o outro vai ser bom, mais caridoso. Virtude vem nesses momentos. Né? Então, virtude é um negócio difícil. É um negócio difícil. É isso que o Próspero está colocando para ele. Teve que vir um espírito do ar. Então vejam aí, espírito do ar. Né? Ele aqui poderia ter colocado qualquer intervenção Shakespeare, né? Qualquer intervenção cristã, por exemplo. Uma iluminação. Deus falou comigo, alguma coisa assim. Não. Estava rezando e aí Deus falou comigo. Ele não fala isso. Por causa daquela restrição lá que eu falei para vocês. Então aqui, gente, é um trecho importante, né? Para falar dessa oposição entre perdão e virtude, ou perdão e vingança. Porque o perdão é algo difícil. Né? Teve que vir um elemento de fora. Um elemento ali que fez ele ter compaixão para não se vingar, para ter perdão. Percebam que uma virtude puxa a outra. Uma virtude raramente vem acompanhada sozinha. Tá? Raramente vem acompanhada sozinha. Raramente vem sozinha. Né? Sempre tem alguma ali acompanhando, fortalecendo, puxando. Né? E aqui no caso foi a compaixão. Né? Ele ficou comovido, como eu disse aqui, ó, comovido pelas aflições deles. E aí, gente, o que mais vocês têm a falar para mim aqui, então, desse trecho? Contem. Saiam da timidez. Ninguém? Diga. Pode falar, Vivi. Tá me ouvindo? Acho que o meu caiu aqui na internet. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Eles já estavam tramando pegar o poder do irmão do Antônio. Uhum. Não, pera. Do Alonso, né? De Justamente. Eles já estavam tramando, né? Então, assim, eles não se arrependeram do que fizeram com o Próspero. E mesmo assim, ele perdoou. Exatamente. É isso. Quem vai se arrepender ao longo da obra é o Alonso, né? Que é o rei de Nápoles, que ajudou, né? Deu aval, né? Para o Antônio tomar o poder lá em Milão.
E mesmo assim, é aquela história, né? Ele foi se sensibilizar, ele foi se sentir culpado depois que ele perdeu, porque ele já estava com um boato de que ele tinha perdido o filho dele, que o filho dele tinha morrido, né? O Ferdinando, né? Enquanto que não, ele estava só escondido lá pelo Próspero, né? Escondido numa caverna junto com a filha dele, com a Miranda. Então, assim, percebam que o Próspero teve que. Percebam que de todo mundo aqui, a pessoa mais virtuosa do livro inteiro é a Miranda. É Miranda. O Próspero aqui, ele age porque ele ficou amolecido o coração, porque o Ariel teve que falar, olha, porque se o Ariel fala, não, tudo bem, eu vou lá cumprir, vejam aí a importância da virtude numa pessoa. A virtude, ela causa na pessoa, ela dá personalidade à pessoa. Ela dá personalidade, ela te dá autenticidade. Por quê? Agir virtuosamente é agir fora do comum. Ariel deveria fazer o quê? Sendo um espírito ali dominado por Próspero. Apenas seguir uma ordem, não é verdade? Apenas seguir. Falar, não, tudo bem, vamos lá, vamos continuar e vamos continuar com o plano. A virtude da bondade, da compaixão de Ariel é que foi importante para mover o Próspero. E aí Ariel, então, pega e age dessa maneira, de maneira completamente diferente do comum, do normal, que seria seguir a ordem. E olha aí onde é que chegamos. Mas, então, ou seja, o Ariel puxa isso, depois puxa o Próspero, que vai agir meio que sensibilizado por alguém que estava ali à altura dele para falar com ele. Né? Mas o que importa aqui é o seguinte, quando a gente para fazer um balanço, fechar o estoque aí, né? Fazer um balanço aí do estoque, a pessoa virtuosa desse livro inteiro aqui, dessa peça inteira, é a Miranda. Né? E talvez por um motivo, né? Por um motivo que nós temos aqui na citação de número 9. Vou pular número 8, porque a número 8 ela é exatamente a questão da gratidão. Tá? Olha só, o Próspero, ele fala pro Gonçalo, ele fala, Gonçalo, você foi o único que teve dó de mim, teve piedade, você me defendeu, me ajudou, não me deixou passar perrengue. Então, assim, você ficou do lado deles lá, beleza, mas você me ajudou. É isso a citação 8, tá? Gratidão, que é algo importante, que eu trouxe lá no começo da citação do Goethe. Agora vamos para 9. Olha a 9. O que ela fala? Ela fala o seguinte, olha. A Miranda fala, que maravilha, quantas criaturas graciosas temos aqui, como são belos os humanos, que admirável mundo novo, onde tem dessas pessoas magníficas. E o Próspero diz, para ti, sim, ele é novo. Né? Veio daqui, viu, o título do livro lá do Aldous Huxley, viu? Admirável mundo novo, veio daqui, da fala da Miranda. Então, para Miranda, por que né, fazendo um balanço moral e ético da obra, Miranda talvez seja a única pessoa virtuosa, de maneira autêntica, né? E não de maneira forçada por uma comoção, né? Como foi o caso do Próspero. Porque ela tem a visão do mundo de maneira muito ingênua, muito pura. Para ela é tudo muito novo. Ela só tinha visto 3 seres humanos até aquele momento. 3. Ela mesma no espelho. O Caliban, que passa na obra, né, por vários perrengues, né? Ele é maltratado porque ele tem um problema físico, ele é humilhado. A gente poderia ter falado disso aqui, eu falei no encontro presencial, da questão do capacitismo, blá, blá, blá. Né? Importante, depois assistam. Mas a Miranda aqui, então, como ela tem acesso a esse mundo, olha só, onde tem como são belos os humanos, ela está conhecendo o mundo, ela está agora conhecendo os seres humanos, que criaturas magníficas. E o pai, né, ali no auge da sua vida, né, sofrida, traído, para ti, sim, ele é novo, esse mundo. Porque para ele, o mundo que ele conhece é um mundo de traição, de vícios, de injustiça, né, de domínio,
de escravidão, de interesses, né, de maldades, enquanto que para ela não. Tudo é muito novo, todos são muito belos, todos são muito, né, interessantes, graciosos. Né? Então, a Miranda acaba se tornando dentro dessa obra, olha que coisa interessante, e isso fica um alerta para a gente, uma lição para a gente. Né? Que não é conhecimento, não é dinheiro, não é poder, autoridade, posição social que vai dar para a gente virtude, que vai dar para a gente essa... O que é virtude, gente? É vigor. Vigor de alma. Vigor de alma. Né? E teve que vir a Miranda aqui. Ó. Teve que aparecer a Miranda com seus 13, 14, 15 anos para ensinar para a gente um pouco de compaixão, um pouco de atenção, um pouco de cuidado, né? Um pouco de admiração com o mundo. O mundo sempre tem alguma coisa para a gente admirar, gente. Sempre tem alguma coisa para a gente admirar. É triste da vida que a gente não pode mais admirar as coisas. Triste da vida. Triste. Né? Então, por isso que eu crio todas essas coisas no clube, tá? Eu crio projeto de música, projeto de filme, projeto de documentário, projeto de escola de samba. É exatamente para estimular a gente a não ver o mundo como já fechado, terminado, completo, simples, preto, branco e cinza. Tem tanta coisa interessante para ver, tanta coisa linda para a gente entender, tantos preconceitos para derrubar, sabe? Então, assim, sabe, eu fico tão feliz de estar experimentando esse mundo novo que nem a Miranda aqui. Eu fiz o vídeo sozinho na escola de samba no sábado, uma alegria. Uma alegria. Eu me preparei tanto para aquilo, sabe? E era um mundo novo. Eu estava exatamente dessa maneira que a Miranda estava aqui. Então, isso que a Miranda traz para a gente aqui é o que deve mover a gente na vida. Né? É a lição que fica. A gente tentar admirar, ver coisas graciosas, sempre tem alguma coisa para espantar a gente. Sempre tem uma manifestação artística, literária para se manifestar, para agradar a gente, para impressionar a gente. Né? Vamos parar de ler as mesmas coisas, vamos parar de assistir as mesmas coisas, vamos parar de conversar as mesmas coisas, de viver com as mesmas pessoas. Vamos admirar o mundo, tem muita coisa para ver. Né? Fica aqui um manifesto de indignação. Né? Então, vamos para a última citação então, do texto. Tá? Nosso encontro. Porcaria aqui, não sei o que está acontecendo. Espera aí. Agora vai. Vamos lá. Então, no epílogo, depois de todo o perdão do Próspero, depois de toda a gratidão que ele tem em relação ao Gonçalo, de aceitar o Ferdinando como o noivo de sua filha, porque ele se provou ser o quê? Um bom jovem, um cara decente, um cara que foi posto à prova. Né? E aqui, gente, dentro dessas citações aqui, nós temos referências muito claras, tá? Por exemplo, da Ilíada de Homero. Tá? Essa coisa do espírito agindo ali no meio do caos ali, interferindo. Isso é claramente o que acontece na Ilíada e na Odisseia. Né? De serem colocados ali personagens divinos, místicos, para agir no meio dos humanos. Está claro, isso para mim é muito claro, essa referência ao Homero. Tá? E aqui, ao final, né, o Próspero, ele fala, olha, assim como eu fiz tudo isso, porque eu estava magoado. Eu fui traído, roubaram o meu ducado de Milão. Né? Quase mataram a minha filha. Foi por pouco, graças ao Gonçalo aí, esse senhor, né, esse conselheiro, que eu não fui executado, que eu não fui abandonado. Eu também fiz coisas ruins. Né? Vocês também fizeram coisas ruins. Eu me arrependo. Né? E aí, no final, ele fala exatamente o seguinte: assim como vocês obtêm perdão por seus pecados, eu posso, com as suas indulgências, ser libertado. Então, aqui, gente, nada mais é do que o quê? Uma paráfrase, né, da oração Pai Nosso. Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, assim como
vocês obtêm o perdão pelos seus pecados. Olha aí a palavra-chave. Pecados. Ele deixou escapar. Eu posso, com as suas indulgências, com os seus perdões aí, ser libertado também. Porque é isso, né? Essa é uma das lições dessa peça, né, gente? Perdão. Perdão é liberdade. Quem vive rancoroso vive o quê? Preso, né? Preso ao passado, preso à melancolia, preso a sentimentos ruins, preso a experiências desagradáveis. Então, eu acho que, ao fim aqui, ao cabo, a gente pode encerrar esse encontro aqui com essas né, essas ideias aí que eu tentei trazer para vocês. Então, resumindo, vai lá para o Instagram mais tarde, daqui a pouco, né? Então, estão aqui os 10. Eu vou colocar todas as citações bonitinhas lá, tá? Tudo bonitinho. Esse aqui vai inaugurar o post e as outras citações vêm em seguida. Então, nós falamos, então, do limite do poder. Falamos que o dinheiro não compra tudo. Falamos que a morte toca a todos nós. Falamos da Miranda e da sua compaixão. Falamos do controle político. Falamos da mitologia e do cristianismo. Falamos de perdão e vingança, gratidão, visões de mundo diferentes, né, entre a Miranda e o seu pai. Uma visão mais nova, mais fresca, mais aberta ao novo. Enquanto que o pai, traído, amargurado, tem uma visão do passado, né, preso ao passado. E a última citação, que faz uma paráfrase do Pai Nosso, a lição que fica é de que todo mundo erra. Todo mundo erra. Né? Tudo bem? Gostaram? Deu para... Acho que foi interessante, né? No mínimo, né? Acho que deu para render. Deu não? 1h07 de encontro. Vamos tirar uma foto aí? Apareçam, liguem a câmera aí. Liga aí, Gabriela. Liga aí, Mari. Vamos aí, Mari. Aparece aí pra gente tirar uma foto aqui. Eu tinha caído. Calma aí. Vamos, olha o Davi aí também. Pera aí, deixa eu tirar esse negócio aqui da tela. E se não for pra gente se exibir, a gente nem vem, né? Pera aí. Foi muito bom. Aí, tá todo mundo. Muito bom, Deixa eu né? me ajeitar aqui. Só Deixa eu me ajeitar. Só um minuto, vamos lá. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Deixa eu ver se o print ficou bom. Mais uma vez, pode ser? Só mais uma vez? Vamos lá. Só para ter 2 cópias aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, essa ficou muito melhor. Pronto, gente. É isso. Alguma coisa aí a falar? Alguma crítica? Alguma sugestão? Ou tá tudo certo? Eu tinha falado no chat, eu acho que você não viu, sobre a pintura. Eu tinha pesquisado sobre a pintura, eu perguntei se você já viu pessoalmente, porque eu não sabia que ela era tão grande assim. Eu Eu fiquei já vi abismada com o pessoalmente tamanho. ela. Quer ver? Eu vou abrir para vocês aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Ó. Um segundo. Fiquem comigo. Deixa eu abrir aqui o negócio. Vou mostrar aqui para vocês. Só um segundo. Eu tinha até conversado com vocês, né? Que eu tava com alguns de vocês que eu queria abrir o projeto de museus pelo mundo, né? Museu legal. Cadê o negócio? Aqui, ó. Vamos lá. Esse livro aqui é meu, tá? Escrevi um livro sobre todos esses museus que eu passei. E aqui já tem mais de 60 museus, né? Que eu fui no mundo. E aqui tá no Museu do Louvre, ó. Cadê? Louvre. Foi a segunda vez que eu fui. Foi em 2020. Aqui, ó. Museu do Louvre. Deixa eu...
Deixa eu passar aqui, ó. Olha lá, os clássicos, né, do Museu do Louvre, ó. A famosa Vênus de Milo. Essa pintura aqui está na frente lá do... Essa pintura aqui é aquela, né, as bodas de Canaã, né, do Veronese, que está na frente da Mona Lisa, lá no Louvre. Uma obra gigantesca. Aqui, Dante, a barca de Dante, do Delacroix, a Odalisca. Aqui são obras do Jacques-Louis David. Aqui é uma outra obra maravilhosa do Davi também. Ué, cadê? A Basta da Medusa. Ué. Ah, não foi nessa época que eu fui, não. Peraí. Foi em 2000 e... Peraí. Acho que foi a terceira vez que eu fui lá. Meu Deus. Ah, tá aqui. Não, tá aqui não. Foi na primeira vez, então. Muita coisa, peraí. Ah, que foi a primeira vez que eu fui no Louvre. A coroação de Napoleão, né? Já viram essa, né? Também gigante. A liberdade guiando o povo. Ó. Liberdade guiando o povo. Ué, cadê a pintura? Ué. Gente, eu tenho essa foto. Cadê? Não tirou foto, você esqueceu. Tirei, tô maluco. Tirei, moço. Cadê? Gente. Ah, não é possível que eu não vou achar aqui agora, né? 2020. Ah, basta, não. Gente! Nossa, não tô acreditando nisso, não. Só um segundo. Porque ter paciência aí, só um minuto. Vou recorrer aos meus arquivos aqui, né? Arquivos confidenciais. Viagens. Quando que foi aquilo, cara? Foi 2020. Foi aqui. Manda no grupo quando você achar. Poxa vida, velho. Não tô acreditando. Pera aí. Ah, tá aqui. Louvre. Eu não tô maluco. Ah. Aqui, ó. Achei, pô. Aqui, ó. Aí, ó. Achei. Aqui, ó. Olha o tamanho, gente. Do quadro. Gigante, né? Gigante. Por que não tá lá no livro? Gente, por que não tá lá? Tem que olhar isso aí. Não tô entendendo agora. Beleza? Tá aí, tá aprovado, ó. Tá aprovado. Falei que eu tinha. Então tá, gente. Obrigado aí, viu, pela parceria aí. Pois é, uma obra, pô, maravilhosa. Tem tanta coisa lá, viu? Olha essa aqui da Coração do Napoleão, ó. Quer ver?
que é gigante também, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanhozinho que eu tô perto da obra. Eu tenho 1,87 m, hein? Olha o tamanho que eu Caramba. tô. Nossa, maravilhoso. O Museu do Louvre é Massa. muito, muito maravilhoso mesmo. E aí, meninas? Davi, obrigado aí pela presença aí. Tamo junto, hein? Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Boa Falou, noite. gente. obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada, Bruno. Valeu, viu? Boa Obrigada, noite. meninas. Tchau, boa Valeu, noite. valeu, tchau. Valeu, tchau.